Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da Eletromídia para a discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2022. Gostaria de passar algumas instruções antes de começar. Aqueles que precisarem de tradução simultânea podem clicar no botão Interpretação de idiomas através do ícone do globo e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. O vídeo e a apresentação desta conferência serão divulgados no site de RI da companhia, ri.eletromidia.com.br, e na CVM após o fechamento do mercado. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a videoconferência durante a apresentação, e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Informamos que previsões acerca de eventos futuros estarão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam diferentes do esperado. Estas previsões emitem a opinião unicamente na data em que são feitas, e a companhia não se obriga a atualizá-las. Estão presentes hoje conosco o senhor Alexandre Guerreiro, diretor-presidente, o senhor Ricardo Winandi, diretor financeiro e diretor de relações com investidores, e o senhor Rodrigo Cadena, diretor de tecnologia. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Alexandre, que dará início à apresentação. Por favor, senhor Alexandre, pode prosseguir. Boa tarde a todos, bem-vindos à nossa videoconferência para falarmos sobre o segundo trimestre de 2022. Eu estou aqui com o Ricardo Winandi, nosso CFO e diretor de RI, e com o nosso CTO, Rodrigo Cadena. Antes de começar a apresentação, gostaria de agradecer a todos pela participação. É um prazer para nós da Eletromídia estarmos aqui para contar um pouco sobre o segundo trimestre de 2022. Um período marcado por muita entrega e evoluções importantes. Nós vamos dividir com vocês uma visão mais atualizada sobre a consolidação da vertical de ruas, como estamos executando e como estamos olhando o futuro dessa divisão, especialmente sobre a nossa presença em imobiliário urbano. Lembrando que é um pilar de crescimento importante para a Eletromídia, contribuindo de forma significativa com margem e com um perfil de contratos de longo prazo. Na média, são contratos de 20 anos. Tivemos, a partir de abril, o início da integração com a Ótimo. Temos tido muita disciplina nesse processo entre as companhias. Já estamos trabalhando como uma única bandeira, desde o primeiro dia de abril, o que sem dúvida nos trouxe alguns desafios de curto prazo. Todavia, os resultados positivos começam a aparecer. Outro capítulo importante aqui é o início do processo de digitalização de parte do inventário da Ótima, que já está em curso, e será o principal projeto de transformação digital já realizado no mercado nacional nessa vertical de ruas. Como novidade relevante, temos a concessão no Recife, anunciada no dia 21 de junho, um contrato de 20 anos com exclusividade e que marca a nossa entrada nos ativos de relógios de rua. Falaremos também um pouco sobre Porto Alegre, onde já instalamos o primeiro abrigo de ônibus para aprovação do município. E o mercado anunciante vem dando demonstrações importantes sobre esse movimento. Temos bastante novidade vindo neste projeto que vamos ver aqui hoje. Vamos passar pela nossa plataforma, o Eletromidia Ads, que está em beta. E nós trouxemos hoje aqui o Rodrigo Cadena, nosso CTO, para falar um pouco sobre a transformação digital que nós estamos promovendo na companhia. Uma das nossas principais iniciativas olhando para a tecnologia. Em relação aos resultados do segundo trimestre de 2022, esse foi mais um trimestre de muita execução operacional, com melhorias e novidades importantes. Aproveitamos as oportunidades de novos negócios de concessões, continuamos disciplinados com o nosso crescimento orgânico e entregamos ótimos resultados. Tivemos um bom desempenho de vendas em linha com a sazonalidade que é característica do nosso setor, comprovando a velocidade de retomada do nosso negócio, bem como reforçando a tese que o Out of Home é uma ferramenta importante para baixar custo de aquisição dos anunciantes. Olhando para os principais indicadores da companhia, nós apresentamos um crescimento de 151% contra o segundo trimestre de 2021. Importante crescimento contra o primeiro trimestre de 2022. Crescemos substancialmente em EBITDA e em lucro líquido, em linha com o que havíamos planejado. Uma companhia que persegue as oportunidades de expansão do core
executa os projetos, investe em tecnologia e cresce substancialmente em vendas e resultados. Seguimos confiantes em nossa tese e construindo um market power com grande relevância e mirando não só o fortalecimento da nossa companhia, mas a nossa capacidade de transformar todo o setor de out of home. O Ricardo vai detalhar esses números mais à frente. Bom, nós temos alguns assuntos para dividir hoje, então vamos começar um pouco da apresentação olhando primeiro para o nosso mapa de imobiliário urbano no Brasil. Essa vertical de ruas, olhando para esse mapa, é o período pré-IPO, onde nós estávamos presentes em 3 cidades. Olhando agora, nossa presença salta para 8 cidades. Com um detalhe importante, aqui em verde nós temos o mercado de Salvador, que nós estamos aguardando o resultado, no qual nós somos a única empresa que apresentou proposta para os abrigos de ônibus. Ou seja, tudo indica que nós vamos estar presentes em 9 das 10 principais cidades de imobiliário urbano no Brasil. Lembrando que essa vertical tem 2 características importantes: margem de contribuição e duração dos contratos, que em média são de 20 anos. Olhando para essa concessão do Recife, que eu acabei de comentar com vocês, ela é uma concessão exclusiva para 108 novos relógios digitais. Um contrato de 20 anos, onde a Eletromídia será responsável por preservar 35 áreas verdes. Ou seja, mais do que um contrato de publicidade, um contrato que transforma as cidades que nós estamos inseridos. Outra notícia importante: no último call de resultados, nós falamos sobre o Santander, que foi o primeiro patrocinador da nossa concessão em Porto Alegre. A Claro é a segunda patrocinadora. Nós vamos chegar em Porto Alegre instalando agora mais 100 abrigos de ônibus com Wi-Fi. Ou seja, o mercado publicitário tem respondido muito bem a essas iniciativas, a essas provocações. E não só o Santander, como a Claro, reforçam a nossa tese que nós estamos na direção certa. Esse é um outro projeto importante que eu vou dividir com vocês, que nós recentemente fechamos com o Santander. Ainda no capítulo de transformação social, nós estamos instalando nas ruas de São Paulo, mais especificamente no bairro do Capão Redondo, 100 abrigos de ônibus com faces publicitárias, que serão patrocinadas pelo Santander e serão doadas aos pequenos empreendedores locais divulgarem seus negócios. Mais do que um projeto de mídia, é um projeto de transformação social, que é parte do nosso papel, olhando para a agenda de ESG. E também olhando para a transformação digital, como eu comentei com vocês, da digitalização da Ótima já começou. As faces já chegaram no Porto de Santos e, em breve, a gente começa a executar a maior ação de transformação digital em imobiliário urbano já feita no nosso país. Com esse movimento de digitalização, a nossa presença em São Paulo vai saltar das atuais 108 faces para quase 700 faces digitais. Isso, obviamente, traz uma série de benefícios quando a gente olha para o mercado publicitário e a nossa possibilidade de capturar valor, não só em receita, mas em formas de publicação, em tecnologia. Cadena vai mostrar um pouco o Eletromedia Ads e todos esses movimentos, digitalização de inventário, de tecnologia da plataforma, contribuem nessa direção. Bom, olhando para o futuro, outro ponto importante é o nosso hub de inovação. Talvez esse seja o principal projeto e mais interessante que nós já fizemos, que foi na estação Fradique Coutinho. Nós transformamos uma estação para a série Stranger Things da Netflix. Os números são muito robustos. São os principais resultados que nós já tivemos numa ação como essa. E demonstram claramente aqui que os clientes estão cada vez mais preparados para embarcar nesse tipo de iniciativa criativa, diferenciada, e que tem o papel de transformar a jornada das pessoas, transformar as cidades num grande ambiente de interação e experiência. Outra iniciativa bem interessante foi feita com a agência Galeria Itaú, em São Paulo, onde nós levamos smartphones gigantes para a Avenida Paulista e para a Faria Lima. O que a gente percebe é que as marcas cada vez amadurecem mais o olhar para a inovação e projetos especiais. E esse nosso hub de inovação já tem conseguido colocar de pé e acelerar essas iniciativas. Ainda nesse capítulo, estamos muito felizes com o que aconteceu agora no último mês. No Festival de Cannes, que acontece na França, o principal festival da nossa indústria, a Agência África ganhou Leão de Ouro
prata e bronze com uma iniciativa junto com a Eletromídia. É o primeiro prêmio internacional que nós ganhamos junto com a Ótima dentro de casa, e tivemos o prazer de participar. Bom, falando agora de tecnologia, eu gostaria de chamar o Cadena para poder dividir com vocês a nossa plataforma da Eletromídia Ads. Vai lá, Cadena. Boa, Lê. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Sou o Rodrigo Cadena, sou CTO aqui da Eletromídia. É muito legal estar aqui no Call de Resultado para falar um pouco sobre tecnologia, principalmente sobre essa plataforma Eletromídia Ads, ou Eletromídia Ads, que é a nossa plataforma de planejamento, compra e mensuração de todo o inventário out of home da Eletromídia. A gente está muito feliz porque agora ela é oficialmente beta, então é uma plataforma que já está sendo utilizada pelos executivos da Eletromídia, então internamente já estamos utilizando, e também temos um grupo de agências e clientes diretos que já estão fazendo planejamento via Eletromídia Ads. Ainda é beta, como eu comentei, mas a ideia é agora no começo de 2023, então em janeiro, já devemos fazer o lançamento para o mercado todo, então todo o mercado de publicidade vai ter acesso a essa plataforma que eu vou mostrar para vocês aqui, e a gente está bem animado com esse lançamento. Mas, quando a gente fala de tecnologia, muito melhor do que falar, é mostrar, a gente se sente muito mais confortável em mostrar a plataforma. Então, a ideia é a gente passar um pouco pela plataforma aqui, e ao longo aqui dessa demonstração, a gente vai contando as características do Eletromídia Ads. Lembrando que o que eu vou mostrar para vocês aqui são dados reais, tá? É o nosso ambiente real, o nosso sistema realmente funcionando, mas a gente vai fazer uma simulação, é claro que é um plano fictício, mas em um ambiente real. Então, essa aqui é a visão do nosso executivo de vendas. Então, vou entrar com a mesma visualização que o executivo de vendas da Eletromídia tem, que é muito parecido, inclusive, com a agência de publicidade. Nosso executivo tem uma carteira de clientes e uma agência de publicidade também tem uma carteira de clientes. Vou mostrar para vocês. Então, ele loga na plataforma. Primeira coisa que aparece são os clientes da carteira dele. Então, aqui a gente acaba mostrando alguns grandes clientes nossos que estão participando desse beta. Então, temos aí grandes marcas do mercado já participando do Eletromídia Ads. A gente vai fazer aqui, para esse teste, para essa simulação, uma campanha com Procter & Gamble, lançamento de Ariel. Então, o executivo entra, ou a agência, ela vai colocar dados básicos da campanha aqui. Então, desde o nome da campanha, vai definir regiões, caso queira cercar alguma região específica. Então, nesse caso aqui, a gente vai fazer uma campanha para São Paulo, Rio de Janeiro e Campinas. Vamos pegar 3 cidades. Então, vou preencher aqui os dados, a campanha de Ariel. Vou escolher as cidades que eu comentei, São Paulo, Campinas e Rio de Janeiro. E essa vai ser uma campanha que a gente vai fazer baseado em target. E aí começa a entrar o grande diferencial do Eletromídia Ads. Porque até então era impossível fazer uma campanha baseada em target no out of home. E desde que a gente adquiriu no alvo a startup de tecnologia focada em dados e métricas para out of home no final do ano passado, isso se tornou possível. Então, hoje é possível a gente colocar esse layer de dados e métricas em cima do nosso inventário e fazer um planejamento como esse aqui que eu vou mostrar para vocês. Então, eu escolhi Rio de Janeiro, Campinas e São Paulo, e agora a gente vai escolher que perfil de público a gente quer impactar. No caso de Ariel, Ariel quer impactar o público adulto de 25 a 50 anos. Tá? Então, Ariel escolheu o público de 25 a 50 anos, que é o público adulto, e também tem a opção de escolher se tem alguma vertical nossa da Eletromídia que é preferência para essa campanha. Então, o cliente pode escolher, essa minha campanha combina mais com edifício residencial, por exemplo, que é esse caso dessa simulação aqui. Isso não quer dizer que o algoritmo por trás não vai sugerir outras localidades que também impactam o público adulto que foi escolhido pela Ariel, nesse caso aqui. Mas ele vai dar preferência para edifícios residenciais. E também vai escolher uma data de início para a campanha começar e fala se é uma campanha semanal ou mensal. Na próxima tela, o sistema já entendeu que o público é o público adulto, já entendeu que é Rio, Campinas, São Paulo, e já traz uma sugestão de um plano de médio impacto, de baixo impacto ou de alto impacto. E cada um desses planos já vem com a frequência, o alcance, o impacto, as métricas para o anunciante poder muito rapidamente tomar a decisão
de qual plano escolher. Nesse exemplo aqui, a gente vai escolher um plano de médio impacto em São Paulo e Rio de Janeiro e um plano de alto impacto em Campinas. E, claro, o investimento sempre vai ficando em tempo real aqui, o cliente consegue saber quanto vai custar para fazer essa campanha na eletromídia. A gente está chegando na última tela já. Então, muito rapidamente, o cliente, com algumas respostas, conseguiu montar um plano dele. Aqui no final, já mostra o nome da campanha, o target, 24 a 50 anos nesse caso, já mostra um resumo por cidade aqui embaixo, então, Rio de Janeiro, São Paulo, Campinas, qual que é o alcance, a frequência, o impacto, o GRP também. GRP é super importante, os Gross Rating Points, para o cliente poder entender e comparar a gente com outros veículos, poder somar os impactos que ele está fazendo com a gente em outros veículos. E, claro, o investimento também a gente mostra aqui, sempre em tempo real. E o Out of Home, claro, combina sempre com o mapa, não tem como fazer uma campanha de Out of Home sem olhar as cidades. O Eletromedia Ads traz muito isso, traz essa visualização. Opa, perdi aqui. Perdi minha visualização, mas eu ia mostrar o mapa para vocês, que mostra toda a cidade. Vamos voltar lá? Consegue voltar lá para mim, Thiago? Vamos voltar que vale a pena a gente mostrar o mapa aqui. Porque no mapa a gente mostra toda a visualização das cidades que o cliente escolheu e um mapa de calor entre menor afinidade e maior afinidade daquele público específico que o anunciante escolheu. A gente vai voltar aqui e vou mostrar para vocês, quer ver? Bom, vamos embora. Depois a gente mostra, o vídeo vai ficar disponível para vocês assistirem. Que pena que eu acabei pulando ele aqui, a gente não consegue voltar, mas tudo bem. Era um mapa de calor, mostrava da menor afinidade para a maior afinidade, mas vocês podem ver. Eu acho que fica de mensagem final aqui que o Eletromedia Ads vem para resolver 3 grandes dores do Out of Home. A primeira grande dor é a dor de dar acesso ao inventário da Eletromedia para um número maior de anunciantes e agências para poderem planejar. A segunda dor é a dor de dados e métricas, poder colocar essa camada que eu mostrei para vocês, de dados e métricas, onde o anunciante consegue escolher quem ele quer impactar e depois medir quem ele impactou. E por último, e não menos importante, velocidade. Eu acho que a velocidade em planejar Out of Home mudou muito com uma ferramenta dessa como a Eletromedia Ads. Então, uma campanha que levava, às vezes, horas para ser planejada, hoje a gente consegue planejar em minutos. Então, a gente está bem animado. Mais uma vez, janeiro de 2023, disponível para o mercado inteiro de publicidade. E agora, Ricardo Winandi, nosso CFO, vai dar um pouco mais de cor aí sobre nossos números, nosso resultado. Obrigado, Cadena. Vai lá, Ricardo. Boa tarde a todos que estão presentes hoje. Agradeço pela participação nessa apresentação de resultados do segundo TRI de 2022 e ao interesse pela Eletromídia. Vamos começar pelos destaques do período. Realizamos um crescimento da rede de 23% no ano, ou 13 mil novos ativos, chegando a 69,8 mil painéis no final do trimestre, sendo 47 mil digitais. O crescimento se deu sobretudo em imobiliário urbano, com a consolidação dos investimentos recentes e na vertical de edifícios, principalmente residenciais. E com o movimento de retomada de audiência e incorporação de novos ativos, reforçando a relevância da empresa dentro do segmento de Out of Home, apresentamos um crescimento de receita de 151% contra 2021, finalizando o período com receita bruta de 210 milhões. Fechamos o trimestre com 44 milhões de EBITDA e margem de 23%, quase 5 vezes o número do ano anterior, resultado do crescimento de receita e alavancagem operacional. E terminamos o TRI com lucro líquido de 7,3 milhões, um resultado adicional de 13 milhões no trimestre e 23 milhões no semestre. Vamos entrar um pouco mais no detalhe no nosso crescimento de rede. Atingimos no final do segundo trimestre quase 70 mil faces publicitárias, um crescimento de 13 mil novos ativos contra o ano anterior, com a adição de 8 mil ativos digitais. Em comparação com o último trimestre apresentado, foi um aumento de 10% da base, partindo de 63 mil painéis publicitários em nossa última apresentação. Os investimentos foram concentrados principalmente nas verticais de ruas e edifícios, dadas altas margens e oportunidades, tanto por conta da melhoria da infraestrutura das principais cidades brasileiras,
quanto pelo mercado endereçável ainda amplo. Em ruas ao mobiliário urbano foram adicionadas 5.4 mil novas telas, sendo 300 digitais. Uma parcela importante pode ser explicada pela aquisição da empresa Ótima, de abrigos de ônibus em São Paulo, finalizada no início desse trimestre, no mês de abril, com a adição de 4.7 mil novos ativos publicitários à rede, já contando as instalações do período. Também acrescentamos próximo de 700 novos ativos em ruas na cidade de Campinas, desde janeiro desse ano. Também abrigos de ônibus, considerando a digitalização de 50 faces publicitárias na cidade. Além disso, contamos com a instalação de ativos digitais na cidade de Brasília, Rio de Janeiro e Recife, via parceria com a empresa de compartilhamento de bicicletas. Já na vertical de edifício, instalamos 6.5 mil novas propriedades, chegando em 28.3 mil faces publicitárias nas principais cidades do país, um crescimento de 30% contra o ano anterior. Só nesse trimestre foram instaladas 1.100 novos edifícios, novas telas em edifícios. É uma vertical que mantém ainda um mercado endereçável amplo, mesmo nas principais capitais. E continuamos investindo também nas demais verticais, com novas instalações em transportes e adição de novos shoppings à rede em todo o Brasil. Já tivemos o primeiro abrigo de ônibus instalado na cidade de Porto Alegre, devido ao projeto de concessão anunciado esse ano, que contará com o início do rollout da rede no segundo semestre de 2022. E também iniciaremos agora, no segundo semestre, a instalação de relógios de ruas na cidade de Recife, conforme mencionado anteriormente pelo Guerreiro. Estamos trabalhando para aumentar a rede de painéis digitais nas ruas de São Paulo, de acordo com o plano de digitalização dos ativos de Ótima apresentado anteriormente. Ao analisar a evolução da nossa receita bruta, apresentamos no período um crescimento de 151% contra 2021, um incremento de aproximadamente 126 milhões no trimestre e 188 milhões no semestre, continuando a tendência de retomada de audiência que vimos desde a segunda metade do ano anterior e a consolidação dos investimentos realizados. Nos primeiros 6 meses do ano, mais que dobramos a receita realizada em 2021, acumulando em 2022 o total de 342 milhões, sendo 210 nos últimos 3 meses. Apresentamos nesse período o crescimento de todas as verticais, agora com destaque para ruas, vertical em que quase multiplicamos por 10 a receita realizada no ano anterior, e passa nesse trimestre a representar 33% do nosso faturamento. Tivemos no período a consolidação dos investimentos em abrigos de ônibus em São Paulo, com a finalização da aquisição da empresa Ótima, além do crescimento da receita nas demais propriedades. E com isso adicionamos próximo de 62 milhões no trimestre somente nessa vertical. Em transporte, mais que dobramos a receita do período, um crescimento próximo de 109%, ou 42 milhões adicionais, resultado sobretudo da volta da audiência em comparação com o mesmo período de 2021, além das iniciativas de projetos especiais como a Stranger Station, em metrô e estações de trem sustentáveis também. E também vemos uma maior maturação da digitalização da CPTM, iniciada em 2021, que é o contrato de trens em São Paulo. Em shoppings, mais que quadruplicamos a receita do período, tanto pelo ano anterior, o setor tem um impacto relevante relacionado às restrições do Covid, como pelo efeito da rede criada desde a aquisição da empresa Elemídia em 2020, consolidando um portfólio com próximo de 100 shoppings em todo o Brasil. Também em edifícios e aeroportos, continuamos vendo crescimentos entre 20% e 50% no período, mesmo ainda com algum impacto em termos de audiência em certos aeroportos e em edifícios comerciais. Com isso, fechamos o TRI, com um total de 44 milhões de EBITDA, em margem de 23%, quase 5 vezes o valor de 2021, com 10 pontos percentuais adicionais de margem. No semestre, revertemos o EBITDA negativo de 2021 com adicional de 56 milhões de reais. O resultado pode ser explicado pelo crescimento de receita do período, como já mencionado anteriormente, expansão de margem, tendo em vista a alavancagem operacional da empresa e crescimento em verticais com maiores margens, como a de mobiliário urbano.
mesmo ao comparar com 2021 com formalizações de desconto de repasses com impactos relevantes no segundo tri do ano passado. E cabe destacar aqui o efeito da sazonalidade no resultado, com o segundo semestre com uma representatividade importante sobre o resultado total do ano. Esse efeito pode ser ainda mais reforçado pela concentração de eventos relevantes para o setor, como o Festival Rock in Rio em setembro e Copa do Mundo no último trimestre. Já no segundo trimestre, por exemplo, contra o primeiro, apresentamos um crescimento de 59% na receita bruta e EBITDA quase 5 vezes o realizado no período anterior, ou 76% acima quando incluímos o desempenho pro forma. Historicamente, a tendência de crescimento se mantém para os próximos trimestres do ano. E falando em resultado pro forma, ao adicionar o resultado da empresa recém-adquirida Ótima no primeiro tri histórico de 21, fechamos o acumulado do ano com receita líquida de 334 milhões, um crescimento de quase 93% contra os primeiros 6 meses do ano passado. Adicionamos também 76 milhões de EBITDA, revertendo um resultado negativo de 6,7 em 2021 para um EBITDA positivo de 69,3 milhões agora em 2022. E com margem próxima de 21% para o período acumulado, um adicional de margem de quase 25 pontos percentuais. E como mencionado anteriormente, 76% acima do primeiro trimestre pro forma. E dado o impacto da retomada na vertical de ruas e alavancagem operacional, considerando já a captura de parte da sinergia de custos, o crescimento de resultados contra o ano anterior fica ainda mais acentuada ao analisar os números consolidados. E ao analisar a geração operacional de caixa, tivemos uma geração positiva de 6,8 milhões no trimestre, 9,4 milhões acima do ano passado, apesar do crescimento relevante em receita, com impacto na variação dos recebíveis e pagamento do plano de premiação anual aos funcionários no período. E acumulamos com isso 20,8 milhões de geração operacional de caixa no semestre, e ao excluir o pagamento de juros sobre debêntures e empréstimos, uma geração operacional de 58,1 milhões no período. Realizamos, nesse período, investimentos, sobretudo de aquisições, sendo a mais relevante a da Ótima, com pagamento à vista no primeiro dia de abril. Importante mencionar que foi a alocação principal dos recursos advindos da abertura de capital de 2021. Somado a isso, tivemos compras de equipamentos no valor próximo a 16 milhões de reais no trimestre, sobretudo para a expansão do inventário, totalizando 355 milhões de investimentos no período. E iniciamos a execução nesse TRI do programa de recompra de ações, já no valor de 6,8 milhões, conforme plano autorizado em maio, com destinação para o plano de stock option da companhia e tesouraria. O período previsto para finalizar a execução é até novembro de 2023 e já foi realizado 20% do plano com esses 6,8 milhões até a presente data. Tivemos também pagamento de juros sobre empréstimos no valor de 11,3 milhões, totalizando 18,7 milhões de caixa para financiamento, e assim finalizamos o trimestre com próximo a 118 milhões de caixa. Bom, por último, gostaria de anunciar que pela primeira vez um representante da indústria de out of home é eleito Game Changer e foi destacado em premiação do setor de mídia pelas iniciativas transformacionais que tem liderado na indústria de comunicação, marketing e publicidade, ao lado de outros grandes nomes entre anunciantes, veículos, agências de publicidade e consultorias especializadas. O CEO da Eletromídia foi eleito como um dos líderes que tem desafiado o mercado a pensar diferente e se modernizar, tornando a inovação possível. Ficamos muito orgulhosos com essa nomeação, que de fato reflete o trabalho que tem realizado para dentro e fora da empresa, e parabéns, Guerreiro, pela premiação. Boa, Ricardo. Um prêmio da empresa, vou continuar daqui, um prêmio da empresa que é muito importante para a gente, dessa indústria, ter um representante pela primeira vez ao lado das principais lideranças do mercado. Antes de entrar nas considerações finais, eu queria dividir com vocês
uma pesquisa super importante, que é o PMV, que saiu recentemente. Essa pesquisa participam os 100 maiores anunciantes do país, as principais agências, as principais lideranças, onde eles apontam se eles querem e onde eles querem aumentar os investimentos na indústria. 2 dados importantes. 91% dos anunciantes afirmam que vão crescer os investimentos em OH, reforçando a tese de que a nossa indústria tende a continuar crescendo exponencialmente nos próximos 2 anos. E um dado interessante, a Eletromídia aparece como o 5º principal veículo com intenção de investimento. É a primeira vez que uma empresa de out of home aparece nessa posição. Vale considerar que a gente tem aqui, nas 4 primeiras posições, a principal TV aberta do país e 3 players globais de tecnologia, que vocês devem conhecer muito bem. Ou seja, reconhecimento do mercado de tudo que a gente tem feito por aqui. Como considerações finais, existem alguns pontos que a gente gostaria de trazer um pouco mais de cor e destacar. Tivemos fortes resultados na comparação com o segundo trimestre de 2021, em linha com a sazonalidade do nosso setor. Diversas campanhas planejadas e publicadas via Eletromídia Ads, como o Cadena citou. De fato, é um divisor de águas para a nossa indústria e para a nossa companhia. A concessão de Porto Alegre, começando agora, a partir de agosto, a instalação que deve acontecer nos próximos 3 anos. A conquista de Recife, que marca a nossa entrada na divisão de relógio de rua. A Eletromídia segue construindo o seu market power, ganhando capacidade e musculatura para transformar o setor. Eu acho que essa é uma prerrogativa importante de uma indústria forte. A gente tem que, de fato, buscar drivar comportamento para essa indústria. E uma perspectiva positiva para o segundo semestre, né? Reafirma a nossa crença. Nós seguimos confiantes com o mercado de publicidade, e com o que temos para fazer. Nós acreditamos que as nossas ações vão trazer muito valor, não só para a companhia, mas para todos os nossos stakeholders. Os avanços tecnológicos com dados e métricas reforçam a nossa crença na indústria. Vemos muito espaço para desenvolver o out of home no Brasil. Seja trazendo novos clientes, aumentando o investimento, ganhando market share, a expectativa para a indústria em 2022 e para os próximos anos é muito positiva. Olhando especificamente para o segundo semestre, nós temos tido boas respostas no mercado publicitário. Como o Ricardo citou, com os grandes eventos, começando agora com o Dia dos Pais, Rock in Rio, Black Friday, Natal e a Copa do Mundo, que acontece no último trimestre. Eventos como este transformam o comportamento urbano e trazem um ambiente singular do qual o nosso negócio se beneficia diretamente. Estamos animados, confiantes na nossa tese, que ela segue intacta e com os fundamentos inalterados. Do nosso lado, nós vamos manter a disciplina para continuar evoluindo os nossos negócios. Agora, a gente gostaria de abrir a sessão para perguntas e respostas. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Participantes podem enviar perguntas por escrito utilizando a ferramenta de Q&A na parte inferior da tela. Para realizar perguntas via áudio, basta clicar no botão Levantar a mão. Quando o seu nome for chamado, aparecerá uma notificação para abrir seu microfone. Nossa primeira pergunta vem do senhor André Salles, da UBS. Boa tarde, Alexandre, Ricardo, Rodrigo. Obrigado pelo espaço aqui para fazer as perguntas. Eu tenho 2, uma mais relacionada à operação em si, a outra ao balanço da companhia. Eu queria entender melhor a dinâmica de margem da empresa. Se vocês puderem, por favor, dividir com a gente como que vocês estão vendo a recuperação, a velocidade, né, da recuperação de margem EBITDA da empresa para os próximos trimestres e se vocês já veem uma sazonalidade já parecida com o nível pré-pandemia para a operação. E a outra pergunta seria mais com relação à quebra de ativo e passivo de curto prazo. Eu vi aqui no balanço de vocês que tem alguns vencimentos importantes no curto prazo e depois da aquisição da Ótima, naturalmente a liquidez deu uma baixada, né? Vocês poderiam dividir com a gente aqui como que a companhia está vendo esse fator? Vocês estão buscando alguma fonte de financiamento mais relevante para o curto prazo? Obrigado. André, obrigado pelas perguntas. Primeiro, com relação à sazonalidade, de fato, historicamente, mesmo
antes do período pandêmico, antes de 2020, a dinâmica que a gente vê no setor de publicidade, no segundo semestre temos um crescimento de receita normalmente e, claro que, dada a alavancagem operacional da empresa, isso se reflete normalmente em margens. E esse ano já passa a ser um ano mais típico, posso dizer, já que tivemos a reabertura e normalização da audiência na maior parte das verticais, ainda com recuperação em algumas, como edifícios comerciais, que tem vindo de forma gradual. E então a gente espera que a dinâmica do segundo semestre seja assim parecida com o que a gente tinha anteriormente, porém com algumas diferenças aqui esse ano, já que vamos ter alguns eventos que não acontecem todo ano, como a Copa no último trimestre, por exemplo, também a volta de grandes festivais como o Rock in Rio, que acabam influenciando também o desempenho do mercado publicitário e do mercado de out of home como um todo. E com relação à segunda pergunta, referente ao balanço, a gente fez o pagamento da maior parte do preço de aquisição à vista no dia 1º de abril, quando ocorreu o fechamento da compra da Ótima. Foi a principal alocação de recursos do IPO e, por conta disso, claro que temporariamente o ativo circulante reduz, já que o caixa também reduz. Porém, nós somos, como já apresentamos aqui no primeiro semestre, uma empresa com uma forte geração operacional de caixa. Então, excluindo os pagamentos de juros, no primeiro semestre a gente gerou 58 milhões de caixa, por exemplo, quase 100% do EBITDA ajustado, e isso vai ajudar a repor grande parte desse capital despendido. Também temos no passivo circulante parte de obrigações que não são voltadas a desembolso de caixa, que está relacionada à utilização de mídia, de publicidade. Então, nessa rúbrica também não demanda um desencaixe de caixa. Mas, de qualquer forma, além da geração operacional, a gente continua estudando o mercado, caso ele esteja favorável, para outras oportunidades de financiamento ou refinanciamento desse curto prazo. Super claro. Obrigado, Ricardo. Nossa próxima pergunta vem do senhor César Davanço, do Santander. Tudo bem, pessoal? Primeiramente, parabéns pelos resultados, tá? A minha dúvida como vocês estão vendo a evolução da rentabilidade pelo aumento da programática dentro da plataforma de vocês? Oi, César, obrigado pela pergunta. A programática, e a gente vem testando já desde o ano passado essa nova plataforma, é um canal novo e uma receita opcional, algo que a indústria não vinha se beneficiando. A gente tem conseguido aqui ver, na verdade, capturar receitas onde, eventualmente, nós não tínhamos espaço, que são verbas originalmente carimbadas por digital. Então, a gente enxerga a programática mais como uma qualidade de receita adicional à receita que nós, eventualmente, já produzimos com os nossos clientes e são com rúbricas direcionadas para a indústria de OH, do que, de fato, uma receita já drivada para o out of home. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que existem diferenças mínimas entre a receita da plataforma via programática e a receita do time de vendas. A gente tem praticamente aqui um custo marginal de tech fee, que eventualmente, dependendo de onde é publicada a campanha, a gente tem a venda por programática. Então, a gente percebe que a venda por mídia programática deve crescer, deve ocupar um espaço importante. A gente tem olhado lá para fora, 10%, 15%, dependendo do player. Existem players que ela tem ocupado um pouco mais de espaço. E uma empresa como a nossa, que tem uma plataforma digital robusta, arrisco a dizer que hoje o nosso market share, olhando para o digital out of home no país, é de quase 80%. A programática é uma avenida para que você, bem como a digitalização da Ótima, é uma avenida para a gente poder crescer em indústrias que investem pouco no nosso negócio e junto com os principais parceiros, né? E nós estamos falando de Yahoo,
de Google. A Eletromidia foi a primeira empresa a se integrar na DV360 do Google. A gente tem publicado campanhas, inclusive a maior campanha já publicada na plataforma do Google foi conosco. A gente vê com bons olhos e uma oportunidade importante para poder trazer uma receita acessória a qual a gente não vinha precificando nos modelos. Muito obrigado. Era um pouco nesse sentido mesmo. A minha pergunta era mais sobre como isso tem aumentado a atratividade por parte dos anunciantes. Muito obrigado. Obrigado você, Sérgio. Nossa próxima pergunta vem do senhor Tiago. Oi, pessoal, vocês me escutam aqui? Sim, escutamos, Tiago. Tá joia. Aqui é o Thiago Kapuskis, do Itaú BBA. Obrigado pela oportunidade de perguntar. Eu tenho duas perguntinhas, na verdade. Acho que as duas relacionadas um pouco mais à operação. A primeira, essa plataforma nova do Eletromidia Ads que vocês mostraram, bastante interessante, né? Conseguindo mostrar dados, ajudando o cliente a fazer o analytics, mas eu só queria entender um pouco melhor, você comentou até sobre a integração com o DV360, eu queria entender um pouco melhor justamente esse lado, né? Se dentro desse workflow, eu conheço um pouco da operação de advertising, mas não tanto no detalhe, né, do dia a dia do pessoal, mas até onde eu sei, o pessoal acaba, às vezes, padronizando muito em cima de Google ou até de Meta, né? E eu queria entender um pouco como que essa ferramenta funciona até para conversar, né, dentro desse workflow do gerenciamento de budget, o quanto que isso facilita, né, de fato, por esse lado, até para eventualmente trazer mais demanda, né, mais receita e facilitar a vida do anunciante. E a outra pergunta que eu tenho é sobre dinâmica de preços, né? Eu estou começando a acompanhar a Eletromidia, mas pelo acompanhamento que eu faço das empresas de advertising fora, a gente viu uma dinâmica lá na Meta, principalmente de bastante queda ainda de preço, mas lá os números são globais, né? Obviamente que difícil de dizer se a dinâmica comunica com aqui ou se comunica com o negócio de vocês também. Então, se vocês puderem explicar tanto um pouco da dinâmica de preço, como ela ocorreu também nesse trimestre, inclusive o que esperar olhando para frente, nesse lado seria interessante. Obrigado. Oi, Thiago. Primeiro, obrigado pela pergunta, muito boa, por sinal. Tentar traçar aqui a diferença, né, entre a programática e o Eletromidia Ads. Na verdade, são duas plataformas para comprar mídia. Então, o Eletromidia Ads é uma plataforma proprietária da Eletromidia para você comprar o inventário da Eletromidia. Esse mesmo inventário da Eletromidia que está no Eletromidia Ads, ele também está disponível na DV360 para o anunciante poder comprar lá. Então, o jeito que a gente enxerga hoje é sendo mais agnóstico à plataforma, talvez entendendo que o nosso inventário ele vai estar disponível nas principais plataformas de compra de mídia, e eu concordo com você que a gente vê esse movimento de anunciantes querendo talvez centralizar o investimento dele na DV ou na plataforma da Meta, e o nosso inventário vai estar lá para ele poder comprar também. As vantagens dele comprar diretamente na nossa plataforma é que eu acho que ele vai conseguir usar um pouco mais das características do Out of Home. Eu acho que na plataforma proprietária a gente consegue levar mais as funcionalidades do Out of Home e entregar isso para o anunciante, que talvez na plataforma da DV ele vai ter um pouco mais de limitação por ser uma plataforma mais voltada para o digital. Mas no final, são 2 canais de venda, como a gente tem N canais, e a gente acredita que o nosso inventário deve estar disponível em todos eles. E falando um pouco sobre a nossa política de preços, Tiago, só para que a gente possa separar, a plataforma de programática não necessariamente ela é um leilão, é um real-time meeting. Então a gente seta e a gente controla toda a política de preços mesmo dentro de uma plataforma de programática. Diferente do digital, que a gente tem uma certa commoditização do mega banner ou do banner da home, os nossos espaços são greenfields. Eu quero fazer uma campanha no metrô do Rio de Janeiro, é uma concessão nossa e exclusiva nossa.
Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a gente vem acompanhando a evolução da indústria, a digitalização do inventário, você captura mais valor. Todos os dados apontam nessa direção, que a gente tem vendido e performado mais e melhor sempre que a plataforma digital está disponível. E a venda via a plataforma do Eletromidia Ads captura valor nessa direção, porque a gente passa a vender por audiência e não necessariamente por um ponto. Então, você tem uma venda qualificada, o esforço de mídia do cliente ele é mais concentrado com um funil olhando especificamente com menos dispersão no target e logo você consegue ter um preço médio por tela eventualmente melhor, com menor investimento, na maioria das vezes, por parte do cliente. Então, a gente vê com bons olhos essa agenda, porque dá para capturar valor em todos os processos, desde a digitalização do inventário até a venda por audiência, onde você qualifica o espaço local, logo você tem uma venda com performance melhor no custo por tela. Tá, excelente, super claro. Muito obrigado pelas respostas. Obrigado você, Thiago. Nossa próxima pergunta vem da senhora Clara Rocha. Nossa próxima pergunta vem via Q&A. A pergunta é: boa tarde, recentemente fizeram a aquisição da empresa No Alvo, empresa de planejamento de mídia exterior. A Eletromidia não enxerga um conflito de interesse em disputar anunciantes com agências especializadas? Excelente pergunta. Eu não vi o nome de quem perguntou. Essa iniciativa da No Alvo, ela é uma iniciativa global e que a gente acompanha que vários players têm investido, se tornado sócio majoritário ou minoritário em diversas, Bruno, em diversos players de out of home. A No Alvo, na verdade, ela não é uma ferramenta para atender clientes, ela é uma ferramenta para atender agências. Então, a origem dela é fornecer para o mercado publicitário e para as agências ferramentas para que eles possam, de forma estruturada, fazer com que a indústria se desenvolva. Então, claramente, um líder se beneficia dessa tese quando você tem uma indústria mais sofisticada, ancorada em dados, em métricas. Então, a Eletromidia Ads bebe da fonte da No Alvo, que é a grande provedora, com um time aqui exclusivo para No Alvo, que provê toda essa parte de métricas, dados e tecnologia para o Eletromidia Ads e para as agências em geral no país. E a gente percebe que é uma carência grande do mercado, não só a sofisticação da forma como se defende, se ancora dados e métricas, mas a forma como se planeja. Então, na verdade, a nossa visão é que a No Alvo, assim como outras iniciativas, desde as mais pequenas até as globais de planejamento, chegam para ancorar e transformar o mercado de out of home, assim como aconteceu no digital. Acho que a maior iniciativa que a gente vê de um ecossistema que se organizou foi a DV360 do Google, que fez com que o digital pudesse alçar voos maiores e organizar toda essa indústria pulverizada dos diversos portais e sites pelo país. Próxima pergunta via Q&A. Lembro de ter visto o envolvimento com a companhia no mundo dos esportes, nos games. O mercado está evoluindo nesse segmento? Murilo, é isso? Do nosso lado, nós estamos ainda nesse primeiro projeto que foi feito junto com o servidor do Cidade Alta. Tivemos boas respostas comerciais, alguns clientes vêm investindo nessa plataforma e a gente tem conhecido esse metaverso, que é assim que a gente chama o ambiente de games para o nosso negócio. A gente acredita que tem espaço para se desenvolver,
mas aqui na Eletromídia a gente sempre testa muita hipótese antes de escalar. Então a gente está nesse momento aprendendo como os circuitos dentro do metaverso estão funcionando, a experiência das marcas, e tem tido insights dos mais diversos, né? Existem marcas que querem fazer trio elétrico dentro da cidade, existem marcas que querem ativar na Copa do Mundo. A gente tem aprendido muito nesse universo, e esse metaverso, que é assim como a gente tem carinhosamente chamado essa iniciativa de games, acho que tem um bom espaço para desenvolver e para olhar. Nesse momento, o que a gente tem feito é, nessa primeira iniciativa, testado hipóteses e acompanhado de perto os resultados das marcas. Não havendo mais perguntas, consideramos encerrada a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Alexandre Guerreiro para as considerações finais. Vamos lá? Bom, pessoal, obrigado por terem participado, pelas perguntas, por terem acompanhado. Eu, Ricardo Inandi, Rodrigo Cadena, Larissa, GRI, também estamos à disposição para conversas individuais, para conhecer mais sobre o nosso negócio. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Seguimos entusiasmados e confiantes na nossa indústria e a gente tem uma crença que a Eletromídia vai poder continuar participando e liderando a agenda de transformação da nossa indústria cada vez melhor nesse mercado de mídia out of home. Um abraço, bom dia a todos, obrigado pela participação. A videoconferência de resultados da Eletromídia está encerrada. Em caso de dúvidas, enviar a sua pergunta para o time de relações com investidores através do e-mail ri@eletromidia.com.br. Agradecemos a participação de todos. Tenham um excelente dia.